A Instrução Geral do Missal Romano, número 78, define brevemente a oração eucarística como sendo centro e ápice de toda celebração, é prece de ação de graças e de santificação. Por isso, o primeiro elemento que consideramos ao tratar da oração eucarística é a sua qualidade de prece e, mais especificamente, oração de ação de graças e oração de santificação. Esta é uma lexio litúrgica para refletir sobre a oração eucarística como prece de ação de graças que santifica, pela ação do Espírito Santo, os dons do pão e do vinho. Eu gosto de dizer que a oração eucarística é o momento mais eucarístico da missa. Por isso, do ponto de vista comunicativo, a oração eucarística é momento para silenciosamente adorar o Senhor, colocando-se em atitude orante de ação de graças. Quer dizer, enquanto o presidente da celebração faz memória do mistério pascal de Jesus Cristo diante do Pai e diante da Assembleia, nós adoramos silenciosamente o Senhor. O primeiro e mais antigo nome dado à oração eucarística é também o mais simples. No início da Igreja, a oração eucarística chamava-se simplesmente Eucaristia. Indicava a oração de louvor e de ação de graças ao Pai, realizada na ceia do Senhor. Note que a ceia do Senhor é um dos primeiros nomes com os quais os cristãos designavam o que hoje nós chamamos de missa. Assim, na ceia do Senhor, o momento de ação de graças e de louvor ao Pai era designado com o nome Eucaristia. Depois essa palavra passou a designar toda a celebração. Toda a celebração chamava-se Eucaristia. No mundo grego, o termo usado era anáfora, que aliás continua sendo usado ainda hoje, principalmente em textos de teologia litúrgica e da literatura litúrgica grega. Outro termo ainda de origem grega é prósfora. Esse termo aparece raramente em textos explicativos da oração eucarística. Seja, portanto, anáfora, como seja prósfora, o significado é o mesmo. Significa movimento para o alto, movimento de colocar o coração junto de Deus. É o que no prefácio latino se diz sursum corda, corações ao alto, e levar o coração para perto de Deus. A anáfora eucarística, portanto, significa o movimento de toda a assembleia litúrgica de elevar louvores e ação de graças até junto de Deus. E colocando nesse movimento a ação de graças, colocando o próprio coração, quer dizer, colocando toda a vida e todo o entendimento perto de Deus. Hoje, a anáfora se tornou mais um termo técnico que é muito usado entre os liturgistas, usado em textos de liturgia para designar a oração eucarística. Eu ainda quero citar outros dois nomes que são usados especialmente nas liturgias ocidentais. São o termo prex, de prece, de onde se encontrar em vários escritos o termo prex eucarística, traduzido entre nós como prece eucarística. E depois tem um segundo nome que se dá à oração eucarística, que se vê ao menos na literatura sul-americana, é oratio oblationis, oração sobre as oblatas, oração sobre as oferendas. Eu não estou falando da oração sobre as oferendas realizada no rito da preparação e da apresentação das oferendas. Aquela oração é chamada de superoblata. Aqui no contexto da oração eucarística, eu estou falando da oratio oblationis, que é a oração santificadora, oração consacratória, que é realizada para invocar a consagração dos dons sobre o altar pela ação do Espírito Santo. E tem ainda um terceiro termo que em nossos dias designa somente a oração eucarística número 1, é o cânon, com o qual se diz cânon romano.
Esses termos, eles ajudam-nos a entender a riqueza com a qual é tratada a oração eucarística. E neste primeiro momento, portanto, consideramos a terminologia, os nomes dados à oração eucarística. Nós vamos ter outros vídeos nos quais nós trataremos de outros aspectos da oração eucarística, considerando a teologia, a espiritualidade e as indicações para o modo comunicativo de proclamar a oração eucarística. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.